Fala galera, bom dia, boa tarde, um excelente domingo. Hoje tem Mengão? Não tem Mengão. Não teve sábado, não tem domingo. Mengão é na segunda-feira. E é a única chance de tricolores, botafoguenses e vascaínos assistirem o Mengão na segunda. Pois é, segunda-feira. Flamengo joga amanhã, né, contra o Goiás. Tivemos um final de semana aí sem Flamengo. Flamengo jogando então com o Goiás lá na Serrinha, Flamengo viajando hoje, né, treinando hoje e viajando já para Goiás, dormem lá e amanhã tem apenas aquela ativação no hotel e aí os jogadores enfrentando então o Goiás. Passar para vocês todas as notícias do Flamengo aqui, convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez a se inscrever, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua inscrição para o nosso canal, para uma mídia independente, e a gente vai estar falando sobre vários assuntos importantes aqui. O primeiro deles, sobre essa questão do desmanche do River Plate. Muito se fala que o Flamengo estaria interessado em jogadores do River Plate. Já se falou em Montiel, De La Cruz, se falaram em alguns nomes, também se fala no Marcelo Galhardo, uma verdadeira invasão de torcedores do Flamengo nos perfis do Marcelo Galhardo. E aí, a imprensa argentina falando aí sobre o futuro incerto de Galhardo e mais 6 jogadores do River, tá? E aí, os nomes desses jogadores, além do Galhardo, que ainda não deu, né? Galhardo, que ainda não deu um sinal positivo para continuar ao River, a gente tem aqui, ó, Armani, o goleiro, tá? Excelente o Armani. Montiel, um dos jogadores aí, né, muito citados. O Enzo Pérez também, que muitos torcedores do Flamengo, né, gostariam de ver no Mengão. Nacho Fernandes, excelente jogador. De La Cruz, Borré, tá? Então eles já comunicaram ao River, segundo o diário Olé, que desejam deixar o clube. Seria esse o momento para o Flamengo tentar alguma coisa, né, já que o Flamengo poderia ir ao mercado. Segundo o Marcos Braz, o Flamengo vai ao mercado. Acontece que tem a questão do Flamengo não querer gastar muito, né, fazer trocas e não gastar muito para se reforçar. A gente sabe que a maioria desses jogadores, inclusive empresários, né, de alguns desses jogadores, já declararam que eles só saem para ir para a Europa, que eles querem ir para a Europa, não querem permanecer na América do Sul, mas são nomes aí, né, que deixam torcedores do Flamengo animados. Por exemplo, o goleiro Armani, o lateral Montiel, o Enzo Pérez, Nath Fernandes, De La Cruz e o atacante Borré, eles já se manifestaram, segundo o Olé, que não querem continuar, tá? E o técnico Galhardo tem contrato até o fim de 2021, mas também não tem a permanência assegurada, segundo os jornalistas e as emissoras argentinas. O elenco deles ganhou alguns dias de folga após a eliminação da Libertadores. A reapresentação está marcada para essa quarta-feira. E aí, nesta sexta, o presidente lá do River, o Rodolfo Deonofrio, comentou sobre a situação do Galhardo durante um evento no estádio lá no Monumental de Núñez. Ele, Galhardo, está de férias. Quando voltar, vamos conversar. Mas sempre ele decide de forma pessoal, faz análise e nos dirá se continua ou não. Não há nenhum plano B. Olhem, minha ideia, falo rápido, porque o assunto aqui é outro, é que ele fique este ano no meu mandato. E o problema fique para os que venham a seguir, né? Foi o que falou o dirigente. Então, dos 6 jogadores aí que devem deixar o River Plate, quem tem mais chances de sair é o Montiel, tá? De 24 anos. E segundo o Olé, ele já tem, inclusive, time de olho, proposta do Lyon, da Roma, e poderia se transferir para uma oferta de 10 milhões de dólares, ou seja, totalmente fora dos padrões do Flamengo, segundo o Marcos Braz. O Flamengo procuraria jogadores que o Flamengo não tivesse que gastar nada nesse momento, emprestados ou sem mercado, sem time na Europa, querendo voltar, né? E aí, no caso, questão de luvas e salário, o Flamengo conseguiria resolver. O Armani, 34 anos, desejo de voltar ao futebol colombiano, tá? Então, alguns querem voltar, os mais novos querem ir para a Europa, alguns querem voltar para os seus países. Por exemplo,
ele quer voltar para o futebol colombiano, onde ficou 8 anos, né, e foi campeão da Libertadores 2017 no Atlético Nacional, né? Então, jogadores identificados com clubes em outros países querem voltar. Por exemplo, Enzo Pérez, também 34 anos. Esse aí, para mim, jogador que eu mais pedi, que eu mais falei de uns tempos para cá, né? Eu gosto muito do Enzo Pérez. Teria sido sondado por Jorge Jesus para voltar ao Benfica, tá? Onde atuou entre 2011 e 2014, né? E aí também o Nátio Fernandes, né? Ele atuou com Jorge Jesus entre 2011 e 2014. O Nátio Fernandes, está na capa do nosso vídeo, 31 anos, renovou o contrato até 2023, mas é desejo de clubes brasileiros, né? Tem o Inter, o Atlético Mineiro, e seria um nome interessante para o Flamengo também. Ele já falou que pode não continuar no River. O De La Cruz aí, jogador mais jovem, tem mercado na Europa, né? Ele e o Borré também, de 25 anos, aguardam propostas, então, do futebol europeu. Então, o River Plate, a gente sabendo que pode perder esses jogadores todos, mas a gente já mostrando para vocês que apenas alguns, como Enzo Pérez, né? O Armani, que deve voltar para a Colômbia. Então, nomes que podem, de repente, chegar no mercado brasileiro e que o Flamengo poderia tentar ir atrás, que não sairia tão caro assim, o Enzo Pérez e o Nátio Fernandes, tá certo? Então esses seriam os dois nomes. E aguardar aí a decisão do Marcelo Gallardo, que o presidente do River já falou que por ele continua até o final de seu mandato. A gente teve aí também o Mauro César falando uma situação muito interessante, porque muito se fala dos ativos, né? O Rodolfo Landim, em entrevista aqui para o nosso canal, inclusive falou que o Flamengo tinha valorizado muito os jogadores que ele comprou, que o Flamengo valeria muito mais do que a sua dívida. Por exemplo, o Flamengo tem a dívida de 600 e poucos milhões, né? Eu não lembro agora exatamente o valor, eu não peguei aqui para precisar exatamente o valor. Mas o Flamengo teria mais de 1 bilhão, 2 bilhões só de jogadores, só de ativos valorizados. Jogadores que o Flamengo contratou e que valorizaram. Esses seriam os ativos do clube. Jogadores que, se negociados, o Flamengo realizaria o lucro, né? E isso foi falado pra gente, que os ativos estavam muito valorizados em entrevista, né, na virada do ano, de 2019 para 2020. Acontece que esses ativos que antes estavam valorizados, agora estão totalmente desvalorizados com a fase que o Flamengo está atravessando. E o Mauro César, inclusive, comentou o seguinte: o Gerson, tá? Jogando o que está jogando, vai voltar para a Europa, vai jogar aonde? No Sassuolo? O Ilharão vai jogar em qual time? No PAOK da Grécia? Será que vale a pena, né? Ele falou em participação lá num podcast do Posse de Bola, do portal UOL. Eles têm estrutura, salários em dia, é natural que sejam cobrados sim pelos torcedores, ainda completou o Mauro César. Concordo com ele, é natural que sejam cobrados, mas esses ativos, o que eu queria, na verdade, trazer para vocês é que esses ativos desvalorizaram e muito, né? Desvalorizaram e muito, a gente fica triste com isso. O Flamengo, a gente acaba dando a mão à palmatória, né? Para aqueles torcedores que falavam assim: poxa, tem que pegar alguns jogadores e tem que vender, agora que o Flamengo ganhou esses títulos todos, tem que pegar no início de 2020 e negociar uns 2 ou 3 jogadores, uns 4 jogadores, manter a base, né? Manter a espinha dorsal, mas negociar alguns jogadores. E por incrível que pareça, um dos poucos que sobreviveram no grupo Disney, o Sormani, né? Poucos continuaram, o Benja saiu, muita gente saiu do grupo Disney. O Sormani, o Fábio Sormani, que a gente já pegou no pé tantas vezes aqui, ele falou durante o programa da ESPN, o Futebol na Veia, né, na última sexta-feira. Ele deu uma declaração interessante, né, sobre o Rogério Ceni, polemizou, teve muito comentário aí nas redes sobre isso. Ele falou que o treinador é sempre lembrado aí por causa da personalidade forte, né? E aí também o fato de ser jogador pode influenciar em algumas situações. Olha a declaração do Fábio Sormani: é chato falar algo da pessoa quando é um pouco ofensivo. Ele é muito antipático. Eu também sou. Ainda bem que você sabe, né, Sormani? Às vezes não é porque quer.
A nossa natureza é assim, nos faz assim. Eu faço coisas às vezes que não gostaria de fazer. A gente é assim e ponto. Ele pouco ri. O riso dele não é contagiante, é cometido. Ele não é uma pessoa fácil, de fácil trato, e quando era jogador de futebol ele jogou contra boa parte desses jogadores que estão no Flamengo e não gostavam dele como jogador. O Diego é um deles, não sei como é hoje. O Gabriel é a mesma coisa, o Bruno Henrique jogou contra ele também. Arão, Gustavo Henrique, Everton, Arrascaeta, jogou com o Rodrigo Caio, que foi afastado do São Paulo naquela época. O Rogério Ceni era um grande líder daquele time, mas aí, né, tem toda essa questão de alguns jogadores que o Sormani diz que teriam dificuldade de relacionamento com ele nos tempos de jogador. O que a gente pode falar sobre isso? Cara, é por isso que a gente falou lá atrás, há umas 3 semanas, que eu falo sempre que é muito comum panelas existirem em todos os clubes do mundo. Mas o Rogério Ceni chega e ele se aproxima mais de um grupo. E esse foi o erro do Rogério Ceni, que a gente espera, né, que ele possa estar resolvendo essa situação, né, para esse início de temporada de 2021, né, o final da temporada de 2020, início de 2021. Eu espero até que o Flamengo revise tudo e possa escolher um treinador estrangeiro, um treinador, né, que no caso esteja no tamanho real do Flamengo, né? Nada contra o Rogério Ceni, ele está começando, como muitos comentaristas também consideram, ele está iniciando a sua carreira como treinador, mas o Flamengo não consegue se encontrar. Vamos torcer que amanhã consiga se encontrar. Inclusive, a gente tem aqui para falar com vocês sobre a situação do treino do Flamengo. O Diego Alves, ele segue como dúvida, tá? O Diego Alves segue como dúvida no Flamengo, apesar de estar voltando, né? Fez trabalho de fisioterapia, treinou até no campo com o preparador de goleiros, mas ainda é dúvida, tá? O Flamengo ainda não soltou, deve soltar hoje ou amanhã de manhã a lista de relacionados. E mesmo que o Diego Alves esteja relacionado, pode ser que o Flamengo comece com o César, tá? O César, que foi o goleiro do último jogo, e o Rogério Ceni dificilmente, a gente sabe que o Rogério Ceni não tem esse costume de trocar, né, o jogador que ele deu uma oportunidade, trocar logo na partida seguinte. Não, ele não vai trocar, ele deve manter o César, o Hugo como reserva, a não ser que o Diego Alves se apresente em condições, né? Eu deixei aqui algumas coisas anotadas também que eu já tinha falado ontem para vocês, né, com relação ao Diego Ribas, que é bem provável que ele jogasse ao lado do Arão, ou, né, ele possa optar, desde ontem cedo a gente trouxe isso aqui, que ele poderia optar com João Gomes e Diego Ribas. E a dúvida seria com relação ao ataque. Ou ele barra, que eu acho muito difícil, o Everton Ribeiro e vem com Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, ou ele mantém o Everton Ribeiro e vem com Bruno Henrique e Gabigol, tá? Essa é a tendência maior. E na zaga, acredito eu, aqui é sempre provável, a gente não crava nada, acredito que na zaga ele venha com o Rodrigo Caio e Natan. O nosso provável time, a gente vai falar amanhã novamente no pré-jogo, avaliando até a lista de relacionados, provável escalação do Flamengo é César, se o Diego Alves não for relacionado, não for para o jogo. César, Isla, Rodrigo Caio, Natan, tá? Pode ser Natan, pode ser Gustavo Henrique, há uma dúvida, há uma possibilidade, espero que ele vá de Natan. E Felipe Luiz, William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e aí a opção, pode ser que ele coloque o Pedro no lugar do Everton, Bruno Henrique e Gabigol, ou Pedro também, outra possibilidade, mas eu acho que até pela questão, a gente tem Gabigol deu coletiva, Gabigol tem treinado entre os titulares, então a gente sabe que é bem provável que ele entre com Bruno Henrique e Gabigol. O jogo nesta segunda-feira é às 20 horas, né, horário de Brasília, jogo que acontece em Goiás, lá na Serrinha, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, jogo contra o Grêmio, que ainda vai acontecer. Mais tarde eu passo para vocês no nosso próximo vídeo a questão do Bandeira de Melo, né? A resposta do Bandeira de Melo. Ele divulgou aí uma nota, né? Ele fez um pronunciamento explicando tudo o que aconteceu. É longo,
no vídeo da tarde a gente traz para vocês, já está nas nossas redes, mas a gente traz para vocês o pronunciamento do Bandeira de Melo e mais algumas outras situações de mercado. Tamo junto, se inscreve aí no canal, é muito importante a sua inscrição, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!